Sobre esse assunto, nós conversamos agora com o especialista CNN, Alexandre Schwartzman. Oi, Alexandre, bem-vindo. Boa Oi, tarde. Roberta. Boa tarde Boa para tarde. você. Obrigada por estar com a gente neste sábado. Alexandre, queria ouvir o seu olhar, a sua análise sobre a situação da Argentina, que vem passando por uma das piores crises da história, tanto em questões econômicas, também políticas. Quais são os esforços do país para tentar reverter esse cenário e como é que você está acompanhando essa situação? Bom, falar em maior crise econômica e política da Argentina, a gente teria que olhar praticamente para os últimos 100 anos, né? Porque o país basicamente tropeça de crise em crise, né? Sempre tem alguma coisa que está fazendo a Argentina passar por dificuldades. Do ponto de vista de inflação, a questão, assim, por mais desgostoso que seja, analiticamente não traz nenhuma dificuldade. A gente tem uma combinação de políticas na Argentina que é muito ruim, né? Para ter uma ideia, a gente está com uma inflação de 83%, a taxa de juros básica na Argentina está 75%, é altíssima, mas inferior à inflação, né? Então, a perspectiva, inclusive, é de que a inflação chegue no final do ano na casa de 100%, né? Quer dizer, voltando aos 3 dígitos, né, pela primeira vez depois de muito, muito tempo. Então, a gente tem uma política monetária que está totalmente inconsistente com o objetivo de trazer a inflação para um mínimo de controle. E piorando essa questão, o volume de gasto público na Argentina não para de crescer. Estava recuperando esses números alguns dias atrás, lá no começo desse século, o conjunto do governo argentino, seja o governo nacional, sejam as províncias, né, gastava ali o equivalente a 25%, 26% do PIB. Hoje eles gastam 45%, 46% do PIB. Então tem um volume de gasto público que é crescente. E nenhum governo lá consegue fazer isso, não consegue ajustar esse problema. O anterior, que era o Macri, até dizia que queria fazer, mas não fez. O atual já disse que não queria fazer, não faz e está colhendo exatamente aquilo que plantou. Quer dizer, a Argentina não tem segredo, ela é simplesmente um país que tem sido mal gerido durante décadas e o resultado é isso, tropeça de crise em crise. O Brasil é um dos principais parceiros da Argentina, né, Alexandre? Quais os Uhum. reflexos dessa crise por aqui? Acho que já foram mais importantes. Até alguns anos, a Argentina era um destino relevante das nossas exportações, particularmente de produtos manufaturados. Ainda é, mas muito menos do que no passado. Então, assim, tem algum efeito ali do ponto de vista das exportações, mas não é aquela coisa que nós tínhamos na virada do século, né, que a Argentina e Brasil andavam realmente de forma muito próxima. Então, quando tinha uma crise na Argentina, como foi o caso de 2001, a gente sentia que, ou quando teve a crise no Brasil em 2002, a Argentina também sentiu. Eu acho que, até pelo próprio fracasso do Mercosul como uma união aduaneira, ou mesmo como uma zona de livre comércio, acabou que os países estão tomando rumos distintos. O grau de integração econômica entre Brasil e Argentina hoje é muito pobre, se limita um tanto à questão da indústria automobilística, então algumas coisas a gente produz aqui, manda para lá e vice-versa, mas assim, aquela ideia de se criar cadeias produtivas entre os dois países, na verdade entre os 4 do Mercosul, mas principalmente entre esses dois, não foi para frente. Então estamos destinos largamente distintos. Não porque a gente seja particularmente bom, é porque eles conseguem ser particularmente ruins. E numa situação complicada como essa, Alexandre, a gente acompanha que muitos argentinos estão migrando. Esse fluxo tende a aumentar caso o país não consiga controlar a crise? Sempre acontece. Houve uma época assim que a gente não podia ir para Nova York ou Madrid sem tropeçar no inconfundível sotaque argentino, né? Mercado financeiro em Nova York, a gente tinha um bocado de argentinos, exatamente os mais bem qualificados, de um país que tem gente muito bem qualificada. Então já tem essa tradição. Como tem as crises são recorrentes na Argentina, né? Você tem a crise de meados dos anos 70, depois teve
a crise dos anos 80, teve a hiperinflação, depois teve o abandono da paridade cambial, uma recessão absolutamente histórica. Quer dizer, já tem uma tradição na Argentina de que pessoas mais bem qualificadas acabam, de fato, saindo e vão lá buscar seja Estados Unidos, seja Espanha, pela razão óbvia da língua, seja Itália, porque muitos argentinos têm a ascendência italiana, portanto, conseguem a cidadania europeia e voltam para lá. E é uma pena, porque são exatamente as pessoas, né, que teriam condições de fazer a diferença. Mas a impressão que me dá é que esse pessoal já jogou a toalha, né? Quer dizer, eles chegam a uma situação que eles percebem que eles não são mais representados pelas forças políticas e a alternativa que sobra para eles é ir embora. Eu não queria traçar paralelos, mas a gente vai caminhando, obviamente, a passos mais lentos do que a Argentina, mas a gente vai caminhando exatamente para esse tipo de situação. Alexandre Schwartzman, obrigada por mais uma participação aqui na CNN. Bom fim de semana para você. Para você também, Roberto. Um grande abraço.